Fala pessoal, tudo bem? Visão Trabalhadora na área, chegando aí para repercutir mais alguns fatos aí da última semana, né? Lula partindo para o ataque, para cima do Campos Neto, hein, pessoal? Já vamos trazer aqui, ó, sem delongas. Lula concedeu uma entrevista hoje aí a uma rádio lá em Fortaleza, e repercutiu aí, como não poderia deixar de ser, essa decisão absurda do Copom de manter a taxa de juros, né, pessoal, sem redução. Uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, engordando a conta aí de ricos e bilionários, rentistas, do capital internacional, né, pessoal? Rede Globo, tem muita gente feliz, né, pessoal, com o trabalhinho sujo aí que o Campos Neto vem fazendo de sabotar a economia brasileira, né? Antes de soltar o Lula, pessoal, chega deixando a curtida, tá importante para nós, e nos diga aqui no chat, ó. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Diga no chat de que cidade está falando, tá, pessoal? Isso aqui tem uma importância enorme para a gente aqui no canal, não só para conhecer vocês, para saber de onde vocês estão nos assistindo, conversar com vocês, como também para a guerra contra o algoritmo, tá, pessoal? A gente precisa que vocês falem muito aqui no chat, comentem muito, digam de onde assistem, deixa elogio, deixa crítica, diz se eu tô bonito, se eu tô feio, se o meu áudio tá bom. Diz alguma coisa aqui no chat que é importantíssimo para nós, tá, pessoal? E vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir. Vamos ver o que o Lula disse aí nessa entrevista. Veja, eu fui presidente 8 anos. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom e do Banco Central. O Meirelles tinha autonomia comigo, tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? Porque veja o negócio, eu estava numa reunião do orçamento discutindo que nós temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros no ano passado foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. E toda vez que a gente fica discutindo corta, a imprensa fala muito, a imprensa fala, vai aumentar o salário mínimo, é gasto, vai aumentar o professor, é gasto, vai aumentar. E por que não transforma em gasto a taxa de juros que nós pagamos? Se você pegar os investimentos de crédito nesse país, você vai perceber que os créditos, Jéssica, os grandes créditos são feitos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pelo BNDES. Porque os bancos privados, eles preferem, ao invés de fazer crédito, ganhar dinheiro com a alta taxa de juros de 10,5%. Então, foi uma pena. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Aí eu não vejo o mercado falar, sabe, dos moradores de rua, eu não vejo o mercado falar dos catadores de papel, eu não vejo o mercado falar do desempregado, eu não vejo o mercado falar das pessoas que necessitam do Estado. Quem é que necessita do Estado? É o povo trabalhador. Lula, assim, o mercado não fala nessas pessoas porque não interessa para eles. Quem tem que falar é tu mesmo, Lula, é tu mesmo. Tem que chamar a luta, tem que fazer o antagonismo, tem que colocar a luta de classes no debate. Isso o Lula está fazendo, é importante fazer. E não pode deixar de fazer. Tem que fazer 365 dias no ano. Tem que fazer essa disputa, sim. Sim. Dentro desse quadro que o Lula falou, pessoal, eu tenho dito muito aqui que cada 1% a menos nessa taxa de juros representa 40 bilhões a mais no orçamento público da União. São 40 bilhões que a gente pode evitar de cortes da saúde, evitar de cortes para a educação, pode investir em moradia, pode investir em infraestrutura, pode custear as políticas públicas, Bolsa Família, pode custear o próprio sistema da Previdência, enfim. A nossa taxa de juros hoje é uma das reais, taxa de juro real, uma das mais altas do mundo. Nossa inflação está 13,5%, 4%, a taxa de juros 10,5%, ou seja, a gente tem quase 6,5% aí de taxa de juro real. É o espaço que a gente teria para cortar.
Se a gente cortasse esses 6% que tem a mais aí nesse gap de 6%, eram 240 bilhões, bilhões a menos para banqueiro e a mais no orçamento, pessoal. São desses números que o Lula está falando aqui. A gente quer 240 milhões na mão de banqueiro para eles lucrarem e não investirem na nossa economia, ou a gente quer 240 milhões em educação, em saúde, em política pública, em infraestrutura, em ciência e tecnologia. E sem contar, é importantíssimo isso que o Lula falou, desse outro efeito que tem perverso dessa taxa de juros alta. Os bancos não liberam crédito para a economia funcionar, para a indústria se desenvolver. Eles preferem deixar o dinheiro aplicado do que ofertar crédito. Classe média, que é quem paga imposto nesse país. Esse dia você viu que eu fiquei meio nervoso, porque nós pagamos 45 bilhões de dividendos para os acionistas minoritários da Petrobras, 45 bilhões, e não paga um centavo de imposto de renda. E você, Jéssica, depois de trabalhar um mês e meio no microfone da Verdinha, você vai receber o seu salário e vem descontado 27,5% de imposto de renda. O trabalhador ganha uma miséria de participação no lucro no final do ano e tem que pagar imposto de renda. E nesse país, quem ganha dividendo não paga imposto de renda. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de sensibilidade para as pessoas perceberem que o que nós estamos tentando fazer nesse instante histórico do país é elevar um pouco o padrão de vida das pessoas mais humildes, para que eles se transformem num padrão de consumo de classe média, que as pessoas possam morar numa casinha melhor, possam ter uma escola melhor, possam no final de semana levar sua família para ir num restaurante, sabe, comer alguma coisa. É só isso que a gente quer. Agora, isso é muito difícil, porque os que estão em cima não querem que os que estão embaixo subam um degrau na escada. Tá aí o vídeo do Cortes 247. Diga de que cidade está assistindo aqui, tá, pessoal? Importante, ó, deixa curtida. Boa entrevista do Lula, hein? Importante, tem que botar a boca, tem que falar, tem que provocar esse debate e o antagonismo, né, pessoal? Tem que colocar o antagonismo na mesa e no debate, sim. E o que está gerando essa mudança de postura? O Lula está com uma mudança de postura. Essa semana ele partiu para o ataque. Partiu para o ataque no Campos Neto, ataque para os rentistas, se manifestou sobre o PL do estupro mais diretamente. O que isso está gerando? Está começando a ser favorável nas pesquisas. As pesquisas estão mostrando que o povo quer isso aí. O povo quer que o Lula coloque as cartas na mesa. Além dos números da economia que são bons, que favoreceram esses impactos aí nas pesquisas que têm saído, também essa postura do Lula. Vamos ver aqui. Rodrigo Viana vai trazer aqui algumas questões relativas a essas pesquisas, inclusive a pesquisa aqui de Porto Alegre, hein, pessoal? Vamos ver aqui, ó. O debate que vai para a economia, volta, parece quase que nós estamos voltando ao tempo PT e PSDB, sem esse burburinho, essa espuma do bolsonarismo, dessa agitação que impede a gente de debater esses temas centrais do Brasil, né? Eu acho interessante, eu acho que mostra que há espaço para a gente, o lado da democracia, pautar o debate, sabe? Porque fica todo mundo, a gente tem falado bastante sobre isso aqui, numa linha, não tem jeito, a direita impõe o debate, a gente vai sempre a reboque. Nas últimas 2 semanas, menos, né? Menos, porque a gente deu o contra-ataque em relação ao absurdo que eles queriam fazer no caso do aborto, no PL do estupro, e agora o Lula puxou esse debate econômico. Está pautando. O Bolsonaro está quietinho, talvez com medo do que pode vir pela frente aí na finalização dessa investigação sobre as joias, né? O Bolsonaro está mais quieto, mas o lado dele ainda está fazendo agitação. De qualquer maneira, Lula mostra disposição para esse embate e as pesquisas, daqui a pouco nós vamos debater com a Jordana, né, que vem aqui, uma pesquisadora, uma analista de pesquisa. Que história é essa? A gente já viu aqui ao longo da semana. O Lula começa a recuperar um pouco da popularidade que ele perdeu no começo do ano. Então, tem sinais positivos que vêm da economia. Nós vamos debater esse assunto. E isso se reflete também nas pesquisas eleitorais das capitais brasileiras. Ontem trouxemos São Paulo, o Boulos na frente. O Ricardo Nunes em dificuldade porque tem o Pablo Marçal, o coach, disputando com ele ali em terceiro lugar. Hoje nós tivemos uma pesquisa em Porto Alegre.
Porto Alegre. Olha que interessante, a Maria do Rosário, do PT, está em primeiro lugar em Porto Alegre. Pesquisa Atlas CNN, primeiro turno. Maria do Rosário, 31,8, também conhecido como 32. Sebastião Melo, atual prefeito, o sujeito que não fez nada em relação à enchente, não fez manutenção em coisa nenhuma, mesmo assim tem 28%. Mas, olha, o PT faz tempo que não fica na frente numa pesquisa lá em Porto Alegre tinha desaparecido, no certo sentido. Quase, né? Então é muito significativo. Super significativo, 32-28. Depois vem a Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul, o nome Brizola, o PDT ainda tem uma base forte, com quase 12%, a candidatura com alguma importância. Felipe Camozato, do Partido Novo, depois vem outros menores. A gente tem uma outra, aí vem cenário de segundo turno, aí complica um pouco, mas de qualquer maneira é equilibrado, ó. 44 o Sebastião Melo, 38 a Maria do Rosário. Tem jogo, tem disputa. Tá jogo. Não é? É impressionante, né, pessoal? É impressionante. Se tem um lado bom, sim, da Maria do Rosário está na frente dessa pesquisa aí, é estarrecedor ver que o Sebastião Melo tem 27% no primeiro turno e ganharia no segundo turno. Ganharia no segundo turno. Não só da Maria do Rosário, como de qualquer outro candidato. Isso, para gente que é daqui de Porto Alegre, pessoal, isso é estarrecedor, esse dado aqui. Então, eu não sei, eu não consigo ficar feliz com essa pesquisa aí. Realmente não consigo. É assim, um tapa na cara a gente vê o Sebastião Melo ter toda essa intenção de voto aí, pessoal. Eu realmente não consigo. Chega a dar calafrios. Gabi, então mostra, o Lula recuperou terreno no Sul com as ações feitas durante a tragédia, as enchentes, o governo presente, etc. A pesquisa também pergunta sobre a popularidade dos políticos lá no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada? Porque olha como o Lula tem capital eleitoral, é a próxima tela. A aprovação de políticos, isso aqui é Porto Alegre, tá? A pesquisa não está perguntando no Brasil inteiro, entrevistou só 2.000 pessoas, mais ou menos, em Porto Alegre. O que você acha? Você aprova ou desaprova esses personagens aqui? Lula, 49 desaprova, 46 aprova. Ele tem uma aprovação maior do que os políticos locais, né? O Sebastião Melo tem mais desaprovação, olha como a faixa vermelha aqui é grande, ó. Quem estiver nos ouvindo, vale a pena olhar a tela. Sebastião Melo, 59 desaprovam, 37 aprovam. E Eduardo Leite é que está também mais complicado, ó. 59 desaprovam e 31 aprovam. Isso na capital gaúcha. Significa... Não, veja bem, né? 59%, pessoal, desaprova o Sebastião Melo, tá? E no segundo turno ali ele ganharia da Maria do Rosário com quase 50%. Então, veja a doença do eleitorado gaúcho, que boa parte desses que desaprovam o Sebastião Melo votariam nele num segundo turno contra a Maria do Rosário só pelo antipetismo. É isso que sai daqui, pessoal. É incrível, né? E assim, esse número do Lula não me surpreende. É bom a gente lembrar que o Lula ganhou do Bolsonaro aqui em Porto Alegre. Ganhou no primeiro e no segundo turno. Lula ficou na frente no primeiro e no segundo turno aqui em Porto Alegre. E no sul do estado do Rio Grande do Sul também. Perdeu no geral, mas em Porto Alegre e na região sul do estado, ganhou. Que o Lula tem um capital político lá em Porto Alegre maior do que Sebastião Melo e Eduardo Leite. Um capital que talvez ele possa transferir ainda para Maria do Rosário. A campanha nem começou direito. Vamos para a última tela, que faz essa leitura. Você tem uma imagem positiva ou negativa, etc. E a Maria do Rosário, ela tem uma imagem positiva bem menor do que a do Lula. Então o Lula, quando colar a imagem com a Maria do Rosário, talvez, né? Porque também depende um pouco da candidata, né? Dela se colocar, do povo acreditar no que ela está falando. Mas o Lula tem potencial para passar parte desse apoio. Olha aqui a diferença. O Lula desse tamanho e a Maria do Rosário um pouco menor. Isso pode ser que a Maria do Rosário venha um pouco mais para cá. Então, tem jogo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Pode ser uma capital onde o PT dispute com alguma chance. Eu não estou dizendo que vai ganhar, mas mostra como
o jogo está em aberto, o Lula, os setores democráticos, com inteligência, podem ganhar, ou pelo menos derrotar o bolsonarismo no Rio, em São Paulo, Porto Alegre e em outras cidades de médio porte Brasil afora. Por exemplo, Niterói, ao lado do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, Diadema, Araraquara, São Carlos, outros municípios do interior e da Grande São Paulo. Então tem jogo para ser jogado e o Lula tem um capital político bastante interessante. Não é que ele esteja assim, com a popularidade estourando, como foi lá no segundo governo dele, mas não está num momento também tão dramático, né, Chico? Não, ele está... Um ponto interessante dessa pesquisa ali é a Juliana Brizola, também tem um bom índice ali com 11%, e revela assim a importância, deixa eu aumentar aqui, a importância aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, da gente trabalhar por uma frente ampla dos partidos da esquerda, o PT, né, a frente PT, PCdoB, Partido Verde, o PSOL, o PDT tem que estar junto nessa frente, o PSB. A gente não pode repetir o que a gente teve aqui no governo do estado, que a gente não foi para o segundo turno por 12 mil votos com Edgar Preto, e o candidato do PSB fez algo em torno de 15 mil, 20 mil votos que poderiam ter sido, sim, úteis para o Edgar Preto ter ido para o segundo turno, com uma frente ampla. A gente não pode ir dividido para essa eleição aí. É o momento de fazer essa frente ampla de esquerda para enfrentar esse favoritismo do Sebastião Melo, que continua sendo favorito, mesmo com a tragédia que aconteceu aqui em Porto Alegre. Dê responsabilidade dele. Dê responsabilidade. Existem estudos técnicos, engenheiros já denunciaram que se não fosse as omissões e a negligência do governo do Sebastião Melo da Prefeitura de Porto Alegre, as consequências das chuvas e da enchente aqui na capital teriam sido muito menores se ele tivesse feito um bom trabalho. Teriam sido muito menores. Alguns bairros talvez nem tivessem sido atingidos, como foi o caso da Cidade Baixa e do Menino Deus ali, que ficaram embaixo d'água pelo não funcionamento das bombas. Então, assim, essa frente ampla se torna ainda mais fundamental. Toda eleição a gente fala na necessidade dessa frente ampla de esquerda aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas nesse pleito está ainda mais importante, pessoal. Tem um dado muito importante, que até 2 salários mínimos, Lula é um governo de muito sucesso, ultrapassando em algumas pesquisas os 60%. Então, na pobreza ali, né, quem ganha menos, há um índice muito positivo. Isso até é legal a gente trazer depois na conversa com a Jordana, porque a diferença de renda é impressionante. Até 2 salários mínimos, o Lula tem mais de 60% de apoio. E entre os... Tá, não é essa pesquisa, tá, gente? Essa aqui é só de Porto Alegre, para até tirar essa aqui, porque agora nós estamos falando nacionalmente. Obrigado. Nacionalmente, o Lula, entre os mais pobres, tem mais de 60% de apoio. Entre os ricos, olha, o apoio cai muito, né? Parecido com o que foi na eleição, né, Gabi? Então, esse o cenário que nós temos. Só para completar, você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio sempre, né? Lá em Porto Alegre, a Maria do Rosário está no jogo, mas teve um internauta que postou o seguinte aqui, seria a última tela que eu tinha separado. Poxa vida, o Sebastião Melo, depois de tudo, olha a postagem. Porto Alegre, não tem aeroporto. As ruas estão lotadas de lixo. Os bairros ficaram 20 dias submersos. Chove e alaga. O DEMAI, que é o Departamento de Águas, coloca aquelas bags, aquelas sacolas nas ruas para tentar impedir a passagem de água. E o responsável pelo caos tem mais de 20% das intenções de voto. Então, por um lado, a gente olha e fala, a Maria do Rosário tem chance. E por outro, o Edu, né, que fez essa postagem, olha, o cara que fez tudo isso, deixou esse caos acontecer, ainda está no jogo, também é surpreendente pelo outro lado, o Sebastião Melo, porque o antipetismo, a extrema-direita também são muito fortes lá em Porto Alegre. Gabi? Realmente é lamentável esse dado aí. O Sebastião Melo tem mais de 20% das intenções de voto aqui em Porto Alegre. E indicar uma vitória no segundo turno. Vitória no segundo turno sobre a Maria do Rosário. Então, assim, francamente, né, pessoal? Francamente, o que a gente vai dizer desse tipo de coisa, pessoal? Dessa intenção do porto-alegrense de manter o Sebastião Melo mais 4 anos?
olha, gente, francamente, ó, é difícil até de comentar isso aqui. Finalizar, então, já que a gente tratou ali da questão da enchente aqui do Rio Grande do Sul, né? Da surpreendente, né, posição aí do Sebastião Mello nas pesquisas, né? Vamos encerrar aqui com um mini doc do MST aí, ó, MST no debate, uma tragédia anunciada, no qual é abordada aqui as consequências, né, das enchentes, especialmente para os assentamentos do MST atingidos aqui no Rio Grande do Sul. Vamos conferir junto, né? Desde as fortes chuvas iniciadas no último dia 27 de abril no Rio Grande do Sul, que afetou áreas do campo e cidade, 500 famílias sem terra assentadas foram atingidas pelos alagamentos, com inundações de suas casas, perda da produção de alimentos, prejuízos de estruturas, ferramentas, maquinários, além da vida de muitos animais. Os 9 assentamentos do MST que foram atingidos estão na região metropolitana de Porto Alegre e região central do estado. São os assentamentos Integração Gaúcha, Conquista Nonoaiense e assentamento Apolônio de Carvalho em Eldorado do Sul, assentamento Capela, Santa Rita de Cássia, assentamento Sino e Itapuí em Nova Santa Rita, 19 de setembro em Guaíba e Tempo Novo em Taquari. Das famílias atingidas, algumas foram para abrigos, enquanto outras foram realocadas para outros assentamentos nesse primeiro momento e receberam a ajuda necessária em meio a uma tragédia climática que já havia sido alertada meses atrás. A gente saiu tudo meio junto, foi tudo no mesmo dia, que a água subiu muito depressa, né, e não teve tempo de tirar mais as coisas, ficamos meio que ilhados, né, e aí saímos só com algumas roupas e consegui sair com o carro só. Essa foi a primeira enchente que pegou água em todas as casas. Uma coisa que a gente sempre falava entre família era que se inundasse aqui onde a gente mora, pegaria toda a cidade, né? Pegaria todo o município de Eldorado, porque aqui é a parte mais alta. E dessa vez foi o que aconteceu. A gente já vem de uma perca de muitos anos da produção em si. Em novembro a gente teve uma perca em estruturas, aí a enchente chegou nas nossas casas, em algumas casas aqui do assentamento, e aí foi uma perca mais estrutural e emocional, não foi tanto mais de renda e produção. Então, em novembro, a gente passou por vários momentos complicados. Já fazem anos que cientistas vêm alertando sobre o aquecimento global e as tragédias climáticas como principais consequências no aumento da temperatura média do planeta. Em 2014, durante o governo Dilma, foi encomendado um relatório completo sobre as mudanças climáticas e possíveis mecanismos para superar os desastres que inevitavelmente acontecerão no país. Das projeções do relatório intitulado Brasil 2040, as enchentes no Rio Grande do Sul também foram previstas e detalhadas. Considerado alarmista, o relatório foi arquivado. Ainda sobre engavetamentos e negligências, segundo a agência pública, o governo do estado do Rio Grande do Sul não executou o orçamento para defesa e prevenção de desastres climáticos. A região é sensível a essas mudanças e em 2017 o estado havia encomendado um plano de prevenção de desastres climáticos. O plano nunca saiu do papel. Quando o governo do Rio Grande do Sul deixou de agir mal, foi para não agir de nenhuma forma. Diversos veículos de comunicação têm resgatado momentos em que cientistas alertaram, escreveram relatórios, projetaram as crises climáticas e seus efeitos e, mesmo assim, nenhuma medida foi tomada para evitar o óbvio. De fiscalizações fraudadas, estudos pagos pelo Estado e ignorados, código ambiental alterado para beneficiar setores do agronegócio. Segundo o ICL Notícias, no ano de 2019, o governo de Eduardo Leite, do PSDB, cortou ou alterou pelo menos 480 pontos das leis ambientais do Estado, logo no primeiro trimestre do seu governo. Bom, você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, o Estado estava sem conseguir pagar salário, estava sem conseguir pagar hospitais, estava sem conseguir pagar os municípios, né? A agenda que se impunha ao Estado aqui era especialmente aquela vinculada a restabelecimento da capacidade fiscal do Estado para poder trabalhar nas pautas básicas. Essa é uma das falas mais cafajestes da história da política brasileira. Da história da política brasileira.
no olho do furacão da enchente aqui no Rio Grande do Sul, o senhor Eduardo Leite teve a capacidade de dar essa declaração para a Folha de São Paulo. A gente não pode esquecer, né, pessoal? A gente não pode esquecer disso aí. Passado esse primeiro momento, onde as famílias atingidas precisam de abrigo e alimentação, o que se espera do Estado é que as famílias atingidas que não puderam voltar para casa sejam reassentadas em áreas onde não haja risco de inundações. Em Eldorado do Sul, agroindústrias e armazéns comerciais de diversos produtos agropecuários e orgânicos, panificação e ovos caipira foram prejudicadas. Ao todo, 200 famílias envolvidas na produção de hortaliças e frutas foram atingidas na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Dessas famílias, 170 perderam toda a sua produção de hortaliças, raízes e frutas de uma área de 250 hectares. O sentimento, assim, eu acho que pra mim ainda não caiu a ficha. Eu acho que eu vou deixar pra... Eu disse, eu tenho que ser forte, eu vou deixar pra depois que terminar tudo isso. Quem sabe depois, mas agora, por causa dos filhos também, não dá pra mostrar muita tristeza, porque eles estão ajudando também. E daí tem que ser forte, né? Tem que limpar. Vamos limpar tudo. Vamos reconstruir a cidade, reconstruir o assentamento de novo. Ser solidários entre nós mesmos. Tem várias frentes, né? A COTAP, o MST como um todo, né? Tem toda essa junção. E aí, de onde a gente menos espera, vem, né? Vem a solidariedade. Hoje a gente veio com uma equipe, graças à solidariedade, né? De todas as pessoas, em específico dos militantes do Movimento Sem Terra. A gente está aqui na escola hoje, tirando os materiais, que infelizmente é uma perda total. Mas a gente tem esperança de um recomeço. E para mim, como mulher sem terra, nesse momento em que o nosso estado está passando por essa crise ambiental que afetou muito as nossas famílias, a nossa gente, poder contribuir com a Cozinha Solidária do Movimento é um momento que me fortalece como ser e poder repassar um mínimo de conforto para outras famílias que perderam tudo. Para agora, o que precisamos é de solidariedade, que em coletivo possamos reconstruir o que foi destruído não pela natureza, mas pelo descaso sistêmico do governo do estado do Rio Grande do Sul, que não por falta de inteligência, por falta de dados ou de avisos, deixou seu povo se afogar. Pessoal, entrei aqui para fazer um cortezinho no vídeo só para dizer da importância que tiveram as cozinhas solidárias do MST, né? E aí que no vídeo não aparece, por isso que eu resolvi falar, que não foi só para os assentamentos, né? As cozinhas solidárias do MST trabalharam para toda a sociedade gaúcha que estava passando por necessidades, né? A gente se orgulha muito aqui no canal, a gente aplicou as verbas aqui da monetização do canal, do Pix que entra aqui no canal, a gente repassou boa parte aí por essas cozinhas solidárias do MST. Mas permitiu que a vida de milhares de pessoas fossem levadas na enxurrada para que o agronegócio possa continuar explorando o meio ambiente indiscriminadamente. Na sequência, é importante a gente salientar que a crise climática ela tem seus responsáveis. E eu queria destacar 4 aspectos aqui que eu acho que são importantes a gente considerar. Primeiro, sem ordem de grandeza, mas o negacionismo. Né? O negacionismo climático insiste, né, na tese de que não existe um problema climático, não existe um problema de aquecimento global. E isso ganha corpo, ganha presença, sobretudo, né, na extrema-direita no Brasil, e alguns setores de direita que acabam optando por esse viés porque estão comprometidos com um modelo econômico que também afeta essa crise climática, que é o neoliberalismo, né? As suas práticas de sucateamento do Estado, né, e dos órgãos responsáveis pelos sistemas de controle, né? A cidade de Porto Alegre tem uma estrutura que permite suportar, né, a elevação do nível do Guaíba até 6 metros. E, no entanto,
né? O sistema de comporta, o sistema de esgotamento dessa água não deu conta. E por que não deu conta? Por conta da irresponsabilidade dos governos, seja municipal, seja estadual, que não fizeram as manutenção e não atenderam as exigências técnicas, né? Inclusive identificadas no mês de novembro, quando nós tivemos o primeiro episódio de chuva no estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa salientar que o neoliberalismo e esses processos de sucateamento, né? Ele é responsável por o que está acontecendo na atualidade. Isso aí, pessoal. Muito bom, né? Esse mini doc aí do MST. É um registro histórico, né? É um registro histórico. Aquela declaração infeliz do Eduardo Leite tem que ficar registrada nos documentos históricos. O que passou o povo gaúcho, o pessoal aí, os companheiros, companheiras desses assentamentos atingidos aí, toda essa luta, né? Da reconstrução que inicia agora, está em curso, né, que será árdua, será difícil, né? Já é, em condições normais, a luta já é muito difícil da classe trabalhadora, dos camponeses aí, e com certeza agora, nesse momento, será mais difícil ainda. Então é importante a gente estar solidário, o canal aqui está de portas abertas, né? Tanto para passar esse material, como a gente passou agora, como para contribuir, né, com a monetização aqui do canal, que a gente vai continuar contribuindo, não só com o MST, como com outros movimentos sociais, e também para conclamar, né, a todos e todas aí, quem puder contribuir com o MST, vá lá nas redes sociais dele, faça o Pix diretamente lá, e para outras entidades de trabalhadores, associações de quilombolas, também estão precisando muito aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado aí desse conteúdo que a gente produz aqui com muito carinho para vocês, tá? Companheiros e companheiras aí. Quem não disse no chat de que cidade está assistindo, ó, pessoal, vai ali, finalzinho, ó. Vai ali, quem não deixou a curtida ainda deixa. Dá uma verificada aqui embaixo, ó, se está inscrito no canal, se a tua inscrição está ativa, se o sininho está ativado. Quem não conhece ainda o nosso clube de canais, ó, pessoal, clica aqui no Seja Membro, aqui embaixo, entra para a nossa comunidade, a partir de R$ 1,99 por mês, aí tem outros planos ali de R$ 7,99 também, outros pacotes, mas a partir de R$ 1,99 tu entra para a nossa comunidade, tem preferência na leitura e na resposta dos teus comentários que tu deixares aqui no canal, no chat, tem selinhos, tem emojis especiais ali que você ganha também para poder comentar, né? Tem o Pix aqui do canal, ó, pessoal. Ficou aqui também o QR Code aqui durante todo o programa e tá aqui o Pix, ó, voztrabalhadora@gmail.com e os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? Que eu convido vocês a se cadastrarem lá, é de graça, tá? Os links estão aqui na descrição, ó. O WhatsApp e Telegram tem mais de 500 inscritos lá nos nossos canais de WhatsApp, né? E o Telegram tá crescendo também. Então te cadastra ali, vem para parceria, vem para comunidade, vamos junto, tá, pessoal? É isso, pessoal. Até a próxima aí. Espero que tenham gostado. E vamos em frente. Fiquem ligados aí na programação do canal. Paz entre nós, guerra aos senhores.